Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Pegue seu passaporte e se prepare para uma viagem que hoje nós vamos para a China. Fica com a gente que você vai entender. Mas antes de apresentar nosso convidado especial, como sempre, de costume, eu gostaria de falar do pessoal que acredita no nosso sonho, no nosso projeto. Começando sempre por eles, é claro, Excellent Cut. Se você mora aqui em Swindon região, precisa dar um trato no cabelo, na barba e no bigode, meu amigo, Excellent Cut. André e companhia vão te dar um excelente tratamento. E para você, telespectadora que nos acompanha, não esquecemos de você, porque para você nós temos a única, a clínica de estética que vai dar um upgrade para você, para melhorar a autoestima, fazer aquela depilação a laser, aquele botox, pro maridão chegar em casa, olhar para você e falar, opa, tem algo diferente aí, sabe? Quebrar a rotina e tal. A única que te trata como você merece. E também a nossa queridinha de UK, a Love Details. Se você precisa de algo personalizado para sua casa, para sua festa, para o seu business, Love Details. Ela que foi premiada no Top of Mind, no Guia Londres. Todo mundo já conhece e compra e é fã da Love Details. Recados dados, vamos agora ao que interessa, que é nosso convidado mais que especial. O cara que chegou em Londres metendo o pé em tudo. Chegou há pouco tempo, né? Não é tanto tempo assim, mas já chegou mostrando para que veio. Isso aí. O cara que veio e trouxe a luz para os brasileiros em Londres. Com vocês, Thiago Fergus. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu querido. Com uma abertura dessa, eu não preciso nem falar mais nada, né? Precisa, porque tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje, cara. Cara, primeiramente agradeço a Deus aí, agradeço você pelo convite, é uma honra estar aqui, o trabalho que vocês estão fazendo, né? A gente se conheceu, né, através da internet, através dos eventos aí, foi conectando. E eu acho que é fundamental a importância, né? O que você faz com a equipe, trazendo informação para quem está chegando, para quem está querendo vir e para quem está aqui também, né? Porque a gente tem a função de levar a informação, né? Eu acho que isso é maravilhoso e tá tendo essa oportunidade aqui também de gravar esse podcast contigo, que, pô, é uma referência aqui no Reino Unido, então eu tô muito grato, muito feliz e vamos que vamos, vamos lá. Bora lá. O cara é CEO, comunicador, estrategista de vendas, empresário e papai agora, né? Marido e papai. Gente, demais. Fala pro pessoal de casa como que o Thiago Fergus veio parar aqui na terra da rainha, da eterna rainha, né? Cara, minha história é o que eu falo, é uma história de amor. A minha esposa, na verdade, a gente tinha acabado de se conhecer, fazia 2 meses no Brasil lá, 2, 3 meses. E ela tinha já recebido uma proposta para vir para Londres, né, a trabalho. E aí ela, um belo dia, chegou e falou assim, eu acho que eu não vou mais, porque eu quero ficar com você e tal. Eu falei, não. Eu falei, eu vou com você. Aí ela falou, tipo, brasileiro, né? Porque ela é sueca, então tem outra história, né? Falou, brasileiro vai me dar um golpe aqui, né? E aí eu falei, não, eu vou com você. E isso daí eu falo sempre, né? Eu agradeço a ela por hoje estar aqui, porque é graças a ela que eu moro em Londres, é graças à história dela, mas eu acreditei numa história de amor. Então, o primeiro passo é acredite no amor, porque o amor sempre vai fazer... Tem pessoas que sofrem, né? Tem pessoas que dão certo, mas se você fizer a escolha certa, Deus ele sempre vai consagrar isso e vai abençoar. Então, eu sou um cara hoje muito abençoado porque eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado. Um beijo, meu amor, que me deu um filho lindo. E o que acontece? Ela não acreditava que eu ia vir. Aí, quando a gente entrou no avião, porque a gente estava no meio da pandemia, foi 2021, agosto de 2021, quando a gente entrou no avião, que fechou as portas, ela falou, agora eu acredito em você. Ela não acreditou até o último minuto ali mesmo. A gente entrou, quando ela entrou no avião, ela olhou para mim, ela deu a mão, ela falou, agora eu acredito em você. E aqui foi uma história muito louca, né, cara? Porque a gente chegou no meio da pandemia. Eu vou contar uma história que eu acho que eu não falei ainda muito, mas quando a gente chegou, eu estava no meio da pandemia. O Brasil estava na Red List. Uhum. Então, eu fiquei uma noite aqui. Como assim? Eu fiquei só uma noite aqui, em Londres.
Eles deixaram eu entrar porque a gente tava junto. Eu tinha o visto. A Latam, por exemplo, a gente embarcou, veio para cá. Quando eu cheguei na imigração, os caras não queriam deixar entrar. Eles mandaram um monte de gente embora. E eu era um dos caras. E aí a minha esposa brigou, que é a Bry, ela brigou com o pessoal lá. A gente passou uma noite junto, porque sabe naquela época que estava na quarentena, que tinha que ficar 10 dias, 15 dias no hotel? No hotel, sim. Pagava um absurdo. Aconteceu isso. Então a gente foi pro hotel junto. Eu lembro que no corredor, cara, tinha os guardinhas, assim, né? Não guarda, o segurança. A gente não podia abrir a porta que os caras já vinham e não deixava a gente sair. Caramba. Tinha 15 minutos de sol. E aí eu passei uma noite e voltei. Então foi uma coisa muito frustrante para mim. Eu imagino. É como se eu fui praticamente deportado, né? Aí eu esperei... Daí eu esperei 2 meses no Brasil. E aí... eu vim de novo, porque eu tava tudo certo, cara. Pô, tem empresa, não sei o quê, tudo bonitinho. E, cara, só que imagina, foi, né, o que eu falo, uma história de amor. Aí, em agosto, eu voltei para cá em novembro. Então, a primeira vez que eu realmente entrei em Londres foi dia 14 de novembro de 2021. E aí, a gente começou a nossa história, que hoje, graças a Deus, aí tá abençoada, né? A gente já tava no Brasil junto. E por que eu conto isso? Tinha tudo para não vir. Tinha tudo para desistir. Fiquei revoltado, tudo que vocês possam imaginar aí. Então, assim, quem já veio, quem já foi parado na imigração... É o pior pesadelo. Cara, é assim, tá ó. Chegando. Não é só isso, né? É uma coisa que... Eu vou falar o que eu senti, meu sentimento. Como a gente hoje está falando aqui de uma parte que é para quem está vindo, a imigração, ela assusta todo mundo. E se você tiver certo, você pode ficar tranquilo. Que nem eu estava certo. Eu fiquei dentro da imigração quase 3 horas. Lá, entrevista. Aí o guarda... meu inglês não é ainda o melhor dos mundos e nem era naquela época. Cara, o cara começou... Eu falava as coisas para ele e fazia de conta que não estava entendendo. Aí ele veio, colocou um tradutor, aí o tradutor falava em português e eu respondia em inglês e o cara, tipo, fingindo que estava entendendo. Trocou de guardas 3 vezes. Caramba. Então, por que eu conto isso? Olha o que eu passei, velho. E assim... Cheguei aqui depois, fui barrado na entrada, porque tinha ficado esse histórico, né? Porque fica no sistema. Sabe quando saiu do registro? Uhum. O ano... 2 meses atrás, 3 meses atrás. Caramba. Toda vez que eu chegava aqui, que eu saía de Londres ou do Reino Unido e voltava, eu era parado. Ficava 1 hora lá, tipo, esperando o cara olhar. Daí eu falo, pô, eu tô com o meu BRP, tô com não sei o quê, tô com o visto... E aí a minha história foi, cheguei em Londres, ela ficou aqui 2 meses praticamente sozinha, aquela angústia da gente, né? Porque imagina, ela sozinha também aqui. E a gente foi morar num apartamento de 36 metros quadrados. Então, prova de amor, realmente, porque Londres, todo mundo sabe o custo de vida que é alto. Sim. Né? E, cara, foi a melhor experiência da nossa vida. Porque a gente se deu bem, a gente se entendeu como casal, né? Como tudo. E a gente viveu as maiores, como que eu posso dizer? As maiores aventuras de qualquer pessoa em Londres. Então, assim, vamos lá no Hyde Park porque vai ter o Winter Wonderland lá. Vamos lá. Vamos tomar o café no Fortune Mason. Vamos isso. Então, sabe, uma vida de turista e trabalhando. E quem chega em Londres tem aquele sonho, né? Se você falar, pô, Thiago, você sonhava em vir para Londres? Honestamente, não. Hoje, eu amo... assim, eu tenho um baita carinho por Londres, pelo Reino Unido, mas eu sou muito fã da Escócia. Se eu tivesse que escolher, assim, entre Londres e Edimburgo, por exemplo, eu ia para lá. Só que a gente hoje tem uma vida totalmente focada. Londres é a central ali do negócio, né? Tem muito business, tem muita coisa. E essa é a chegada do Thiago aqui, né, cara? Caramba. Antes da gente continuar, então, com a sua história de imigrante, fala pra gente quem é o Thiago. Quem é o Thiago? Thiago hoje é um empresário, né? Eu posso me dizer que, cara, eu sou um sobrevivente aí no mercado que eu atuo de iluminação no Brasil. Então, eu tenho uma importadora, dou consultoria, faço parte hoje da Câmara Brasil-China, né? Eu sou um relação internacional Brasil-China. Acho que tem alguns brasileiros, mas na Câmara que eu faço parte, que é acho que a segunda maior do Brasil, a de São Paulo é a principal.
são 3 brasileiros e 3 chineses. Eu sou um dos 3 brasileiros. Então, para mim, é uma honra, assim. A gente teve na China agora, na última setembro, agora a gente ficou 23 dias lá. Eu fui representando o Brasil, a Câmara. Então, para mim, foi muito um orgulho, assim, como brasileiro, né? E por que eu falo tanto de China? Porque, querendo ou não, a China hoje fornece para muitos países, né? Para o mundo inteiro. E, cara, tá no meio disso é uma honra. E o Thiago é um cara que sempre acreditou que pode fazer diferente e eu sempre acreditei no meu sonho. Então, tudo que eu escrevi, planejei, aconteceu na minha vida, cara. Tudo, 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 tudo. Teve coisas que eu falo, sou um taurino, né? Então, taurino é um bicho teimoso pra caramba, velho. Eu vou até, você vai falar assim, ó, aquela porta ali tá fechada e não tem passagem pra lá. Eu vou chegar se eu acreditar, eu vou chegar na porta e vou olhar e vou falar, puta, realmente tá fechada. Mas eu fui até lá, entendeu? Então, eu sou um cara muito... Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu vou até o fim. Então, quem é o Thiago? Esse cara que acreditou sempre. 2015, quando eu saí de uma multinacional, eu falei, um dia eu vou ter uma empresa, um dia, que eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. E quando eu vi isso acontecer, eu nunca esqueço dessa cena. Até falei para minha esposa, na época a gente estava noivo. Falei, tira uma foto para eu lembrar disso. É uma foto, eu estava indo no trem daqui para a Escócia e eu estava tirando um pedido de venda para um cliente meu no Brasil e eu sentado no trem assim, eu falei, pô, tá funcionando. A empresa que eu criei, uma das empresas que eu criei dentro desse AP que a gente falou, de 36 metros quadrados. A minha mesa de trabalho era a mesa do almoço, do jantar, era a minha mesa. Caramba. Isso é bem impressionante, né? Porque, que nem você falou, eu queria poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isso é um sonho para muitos, né? Só que hoje em dia, isso acontece em 90% dos casos para a galera que trabalha só com o digital, né? Sim. Mas você vem rompendo essa tendência e tem a sua empresa, presta serviço para outras empresas, então não é só o marketing digital, o dropship, é um outro... O que ramo, acontece, né, que eu trabalho. falo, assim, eu estudei muito digital, posso dizer que eu estudei bastante, eu estudei muita coisa eu ainda não coloquei em prática. Por quê? Porque, cara, eu trabalhava em empresas e eu não podia aparecer. Então, eu não podia usar a minha imagem para falar, eu sabia de fórmula do lançamento, eu sabia disso, daquilo. Então, ainda eu estou engatinhando em muita coisa porque é um processo, né? Mas, por exemplo, eu tenho coisas que eu sei o valor que tem no meu ramo de negócios. E você fala para mim, pô, Thiago, mas o que você está querendo dizer? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um domínio que eu comprei em 2011. 2011, nós estamos em 2023. Caramba. Um domínio, um site, um www.xx.com.br, por exemplo. É meu. E isso daí tem a ver com o meu negócio. Só que eu peguei esse domínio em 2011, velho. Então, lá atrás eu já imaginava isso e eu ofereci isso. Eu trabalhava numa empresa, eu ofereci para os donos, os caras não acreditaram no projeto, os caras falaram, eu não quero isso, não... tipo, isso aí não vai dar em nada. E 2, 3 anos depois o negócio estourou e todo mundo, pô... Caramba, é um visionário, né? Porque 2011... Não... Qualquer um que você chegasse e falasse assim, cara, isso aqui é uma boa ideia. Ah, tá. Você venderia um carro para comprar um domínio? Não Na tem época louco. Eu nem sabia o que era domínio. Não tem louco. E aí eu falo, na verdade é tudo assim. Eu acho que as pessoas, se você escutar e é uma coisa que muda a sua vida. Eu participava de cursos de imersão, de inteligência emocional. Tinha um menino que um moleque tinha 26 anos, tá? Chama Alisson. Eu levei ele como padrinho nesse curso. Então, geralmente o pessoal vai para uma imersão, vai na sexta e sai no domingo. Então, fica sexta, sábado, domingo lá em treinamento. Não sei se você já fez algum desses tipos. Fiz. É como se fosse um de igreja, essas coisas de imersão que você fica ali, você desliga o celular, você fica ali... Eu fiz um de inteligência emocional com o Polozzi. Polozzi, tá, perfeito. Então, beleza. Eu fiz Arita, fiz mais uns 3 lá no Brasil, que eu não vou ficar divulgando mais aqui. Se quiser, depois eu falo e os caras pagam aí o merchan. Arrasta pra cima aí.
Porque também é o que eu falo, cara. Você só dá, tem que um dia voltar, né, pra gente. Porque, ou no mínimo, não é nem dinheiro. Aí o cara fala assim, pô, ó, o Thiago me ajudou. Porque os caras não falam nem isso. Mas tudo bem, quem fez, fez. E aí o que aconteceu? Esse cara tava dentro do carro, eu tinha levado ele. Aí eu falei, cara, mas me dá tipo assim, o que você trabalha? Moleque, 26 anos de idade na época. Ele, eu trabalho com internet. Mas você faz o quê? Cara, eu faço isso, isso e isso. Aí ele falou, sabe o que eu faço? Eu compro e vendo domínio. Como assim? Aí ele falou, cara, eu compro domínio e vendo. Então, eu falei, poxa, mas me explica, você vende? Como você vende? Ele falou, por exemplo, o que eu mais ganhei dinheiro foi com o ramo de sex shop, né? Filmes pornô, por exemplo, é o que o moleque fazia. Ele falou, eu comecei com isso. Acho que o Kaiser também, né? Sim, o Kaiser. O Kaiser começou, é a mesma história. E aí esse moleque me falou isso. Eu falei, poxa, legal. Eu falei, cara, você me ensina? Ele falou, não, é só você entrar lá, você entra lá no registro.br, compra o domínio, não sei o que, e vende. E aí fica para você e depois você vende. Eu falei, pô, legal. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos os domínios relacionados ao meu negócio, na época, que é de iluminação desde 2006 para 2008 ali. E aí eu falei, poxa, cara, tem um monte de domínio. Aí o que aconteceu? Vou dar um exemplo. Lâmpada LED. Lâmpada LED. Uhum. Lâmpada LED é meu. Caramba. .com.br. Pro pessoal que tá acompanhando a gente em casa e de repente não tá entendendo, é mais ou menos assim. Se você tem uma empresa, você fala assim, eu quero montar meu site. Zé da oficina, tal. Se alguém que não é um Zé e não tem oficina, mas essa pessoa vai lá e registra esse nome é dele. Você não pode usar Zé da oficina. Por exemplo, estrangeirosdopodcast.com.br ou .com. Se não tiver registrado e eu for lá e registrar, é meu. Diz a lenda que isso aconteceu com os 2 maiores podcasts do Brasil. E tem outra história, aconteceu com o Google. Como assim? O google.com.br, eles deixaram, porque tem um tempo, os caras deixaram. Foi uma briga. Tem mais 2 empresas gigantes que aconteceu a mesma coisa. E aí, por exemplo, acho que no Brasil... eu tenho uma história lá da Galaxy, não sei agora se é Galaxy ou de telefone, o iPhone, alguma coisa assim, que não é da Apple. Ah, sim. É a mesma coisa. O domínio, o nome, a marca, porque é importante você registrar a marca. Acho que aconteceu até com o lanche do McDonald's, então, do Big Mac. Porque assim, na verdade, eu vou dar um exemplo. Celular. Se eu pegar lá celular.com.br, é meu. Caneca, é meu. Brinco, é meu. Barba, é meu. Então, se você... Estou falando que seja meu. Se você registrar, fica para você. E isso vira um comércio. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha umas ideias. Eu dava consultoria. Aí, vamos lá. Pô, eu queria montar uma empresa de vender câmera. Aí eu ia lá e falava, pô, empresa de vender câmera. Deixa eu dar uma pesquisada. Aí eu chegava para os caras e eu falava, cara, assim, ó. Tem esse domínio, esse domínio, esse domínio. O cara olhava e falava, poxa, tipo... Ah, mas não me interessa isso. Tá bom, falo, mas esse nome aqui eu acho muito bom. Então eu via o que tinha de relevância e falava, vou pegar para mim. Você que tinha que ir para a pessoa e oferecer. Às vezes eu ia pro cara ou às vezes o pessoal me chamava para tipo, vamos supor, vou construir uma marca, vou importar, vou fazer isso, quero fazer aquilo. Aí eu dava as ideias, eu sou um cara que eu falo, não fiz marketing, mas eu tenho uma mentalidade de marqueteiro, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, dá para fazer um negócio. E através desse menino, que foi o Alisson, que me deu essa dica dentro de um carro, um dia à noite numa viagem, que eu estava levando ele para um curso de inteligência emocional e ele falou, cara, eu faço isso, isso e isso. E aí foi esse gancho que hoje eu falo, cara, eu tenho um monte de coisa. Então, vou dar um exemplo, né, para quem só contextualizar tudo. O cara pesquisa hoje lâmpada de LED. O lâmpada de LED, se você for pagar para o Google, você paga o anúncio. É igual o Insta, você vai fazer um patrocinado, o TikTok, todas as mídias sociais. Você paga o anúncio para usar a palavra lâmpada de LED, por exemplo. Corte de cabelo, tá? Tô dando uns exemplos aqui. Unha de gel. Então, se você tiver esse domínio, você tem mais força. Há 5, 6 anos atrás, o Google, se você era o dono da palavra, você automaticamente já estava em primeiro no orgânico. Caramba. Mudou. Por que mudou? Porque o Google falou, tem que ganhar dinheiro.
Então aí você começa a fazer toda uma história. Então esse meu, vou dizer, background aí do que eu tenho de conhecimento foi justamente porque eu falei, você aprende uma coisa com uma pessoa e coloca em prática. Porque se eu tivesse passado e o cara não tivesse me falado aquela história, eu não tivesse preparado e antenado e falado, eu vou fazer, talvez hoje eu não teria um monte de coisa do que eu tenho. E aí isso você vai fazendo negócios, então você vai gerando negócios, você vai construindo. Gente que monta a conta do Insta, só dando outro exemplo, o cara monta uma conta do Insta, por exemplo, podcast. E o cara coloca lá 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores e bomba. Tem cara que vende essa conta. Sim, sim. Então, assim, como que você faz negócio? Né? Porque a gente está falando, o cara é estrangeiro, o cara chega aqui e tem que fazer alguma coisa. Você acredita que meu mais velho, meu menino mais velho, a gente estava em casa um dia, aí meu cunhado lá, aí ele chegou assim, meu cunhado gosta de jogar videogame também, aí ele falou assim, ô tio, você lembra aquela minha conta do jogo tal, tal, tal? Ele, sim, vendi pro meu amigo da escola. Ele não consegue conquistar as espadas, coisas assim, vendi para ele por 100 libras. Eu falei, olha só, cadê o dinheiro do táxi? Quantos anos ele tem? Tem 14. Entendeu? Aí eu já olhei para minha esposa e falei, instinto empreendedor. Porque, na verdade, isso é o que a gente fala. O cara monta uma empresa. Começa a faturar lá 10, 20, 50, 100, 1 milhão, 2 milhões X. O cara fala, cansei disso. Tem alguém que quer pegar aquela empresa. Então o cara paga o preço. Uhum. Né? Porque, na verdade, a gente já entrou no assunto de business aqui, porque não tem jeito. Mas, cara, na verdade as pessoas que são empreendedoras, ela tem uma visão um pouco diferente dos negócios. Tudo é mais fácil, cada um tem um aprendizado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei no estúdio. Cara, maravilhoso. O que é maravilhoso? A luz, o clima, o design aqui, a estação, tudo combina, tá maravilhoso. Os caras, às vezes, que não, com todo respeito, não manja muito, pô, vai e coloca um monte de coisa, já começa a fazer um monte de graça, fica uma porcaria, gasta uma baita de uma fortuna e às vezes é tão simples, é só um detalhezinho. Então, quando você tem uma visão empreendedora, você consegue ajudar as pessoas só não tipo fala assim, cara, faz isso, isso, isso. Ó, é assim que faz. Agora como vai fazer, quem vai fazer, né, como que você vai programar, muda. Muda, mas se você já pega um caminho, o cara falou, vou dar exemplo, o Thiago falou, faz isso, isso e isso. Cara, o Thiago já fez isso, já passou por isso. Porque aí é o que a gente fala de experiência. Então, pegando todo esse gancho, a minha empresa é física, eu tenho poucos colaboradores, poucas pessoas que trabalham e funciona tudo online, velho, pelo WhatsApp. Caramba. Meus clientes, eu falo com eles, mensagem de texto, mensagem de WhatsApp. O cara manda pedido para mim, tem uns mais antigos, manda para mim como se fosse folha de papel, que nem eu brinco, papel de pedido de pão. Que eu sou esse tipo de vendedor. Eu chego lá, vou almoçar com o cara na padaria, tomar um café, não sei o quê. Vai, o que você precisa? Preciso disso, anota, eu te mostro depois aqui. Cara, é assim. Só que o cara manda para mim e eu transformei isso tem um sistema que permite fazer e funciona. Tem que ter pessoas de confiança, porque senão, né, a gente infelizmente trabalha com um ser humano. Uhum. E Brasil, não que aqui não aconteça, né, mas sempre tem alguém ou algum lugarzinho que tem o jeitinho, né, que o pessoal gosta de fazer sacanagem. E você tomar cuidado com quem está do seu lado, cara. Só isso. O resto é trabalho. É trabalho. Sim. Falando nisso, de trabalhar com pessoas, de experiência e tal, qual a importância para você de você ter alguém que te ensine a fazer o trabalho? Porque hoje em dia, tipo assim, as pessoas não querem ouvir outras pessoas que já passaram por situações. E a gente pode ver isso na questão do empreendedorismo e também na questão do estrangeiro aqui, né? Para você, qual que é a importância disso? Você teve alguém mais experiente que te ensinou? Como que foi essa trajetória sua? Cara, eu vou ser muito franco com você. Eu sou grato a todas as pessoas que passaram na minha vida. Todas. E aí você fala, pô, todas. Inclusive as que me prejudicaram. Porque o que é o te prejudicar? É não atender a sua expectativa.
Ou, às vezes, as pessoas agem de má fé, sim, e te roubam, e te oneram, e etc. Mas tudo, se você levar para o lado do aprendizado, você ganha muito. E eu sempre fui um menino, né? Então, que nem eu brinco, eu sou um menino que eu aprendi vendo o erro dos outros. Então, eu aprendo muito mais vendo onde você erra do que onde você acerta. Porque se eu não fizer o que você fez errado, eu já ganho metade do caminho. Então, vou dar um exemplo. Os meus professores, se eu chegar em São Paulo, né, que isso é uma vontade minha, eu quero visitar os 2 principais e falar, olha onde eu tô, olha onde eu cheguei. E a primeira vez que eu fui para a China, eu gravei um vídeo para 4 deles. E eu falei, olha, tô te gravando esse vídeo para você ver onde eu tô. Cara, eu acreditei no meu sonho. Só que era para eu ter ido, só para você ter ideia do contexto, através da empresa desses caras. Caramba. Então, por que eu não fui? Porque, primeiro, que na cabeça deles os caras não cumpriram com o que tinham que cumprir. Outros viram que talvez não seria importante, mas não era importante para eles, mas era importante para mim. Para o meu desenvolvimento. E o que eu sempre falo, cara, valoriza as pessoas boas que você encontrar no seu caminho. Vou dar um exemplo, né? Estamos aqui fazendo o podcast, tem alguém gravando, tem alguém editando, tem alguém fazendo a luz, tem alguém fazendo o som. Cara, se você vê uma pessoa dessa que você fala, esse cara tem talento, pega ele e valoriza. Que valorizar? Não é só dinheiro. Tem várias formas de valorizar o ser humano. Tem um livro que eu não lembro o nome exato e o autor, mas é mais de 120 maneiras de valorizar uma pessoa, de gratificar uma pessoa. Porque às vezes a gente acha que é só dinheiro. E não é. Às vezes você dá um livro, você faz um elogio, você fala, pô, cara, puta... Vou dar um exemplo. Cara, que jaqueta legal, que blusão legal, que bom gosto. Como você se sente? Oh, feliz, né? Aí eu vou dar um exemplo. Foi ela que fez. Sim. Como você se sente? Oh, parabéns, que trabalho maravilhoso. Você consegue fazer para mim? Como você se sente? Valorizado. Valorizado, você fala, pô, não é dinheiro, não tem dinheiro, é só reconhecer, porque é real. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei, puta, que jaqueta legal, que blusão legal. Quem fez? Eu não estou preocupado, porque a blusa é blusa, mas quem fez isso? Quem que foi a pessoa? Porque aí tá a pessoa que é a chave. No meu estoque, cara, só tem um cara que trabalha. Caramba. Um! E ele toma conta de tudo. Por quê? Porque ele sabe fazer, eu confiei nele, ele confiou em mim e acabou. Aí tem uma empresa que é terceirizada, que não sei o quê. Cara, você vai pegar a empresa terceirizada, eu sempre falo, olha quem cuida como se fosse o dono. Você já entrou num lugar que você fala, pô, esse cara é o dono? Aí você chega lá, o cara não é o dono? O cara é o gerente, o cara é o supervisor, o cara é qualquer coisa, mas não é o dono? O dono não tá? É isso. Acha esse cara e fala, meu, vem aqui. E falando nisso, né, que a gente tá falando desse mundo de pessoas, hoje, eu sempre falo isso, cara, um dos meus lemas. Toma muito cuidado com as pessoas que você segue, toma muito cuidado com as pessoas que você acha que tem resultado, que acha que não sei o quê, que ostentam, porque muita gente não tem nada, aluga lá um carro para ficar fazendo filmezinho, aluga uma casa para gravar um vídeo e ostentar e falar que tá. A vida não é simples. A vida não é simples. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro ilicitamente, legalmente, bonitinho, que não tenha trabalhado e não esteja no negócio ainda. Porque mesmo se hoje eu falar, puta, eu vou vender o que eu tenho, que não sei o quê, cara, eu vou continuar trabalhando. E aí, falando de quem chega em Londres ou no Reino Unido, o cara começa aqui de algum jeito. Então o cara vai fazer um cleaner, o cara vai fazer um delivery, o cara vai trabalhar numa obra, não importa, tudo são formas e meios. Mas eu acho que não fuja do que você tem como essência. De essência, velho. Tipo assim, você trabalhou no Brasil com vendas, então tenta se encaixar aqui. Tenta se encaixar. Eu, Thiago, eu não vou falar que eu fui trabalhar, nunca trabalhei de cleaner, nunca trabalhei de delivery, nunca fui nada. Tenho um trabalho hoje na rádio, Mais Brasil UK, com o Neto, com a Vanessa. A gente tem lá o departamento de vendas, estamos reformulando um monte de coisa, estamos criando coisas, trazendo informação para a comunidade, que isso é uma coisa muito legal. Tô doando, né? Tô ali
dedicando tempo, energia e fazendo as coisas do jeito que eu acredito, com uma visão de negócios, de business. E se eu estivesse fazendo, com todo respeito, o delivery, o cleaner, eu ia ter tempo de fazer isso? Não. Então, quanto mais você fizer para os outros, porque daí também tem uma pegadinha, né, velho? Que eu falo, pô, eu queria ser empregado aqui, velho. Empregado aqui, negão, ganha dinheiro, velho. Pô, eu vou falar a conta aí. Eu fiz outro dia uma conta rápida. Pode tirar aí uns 5 mil, 6 mil, dependendo do jeito que faz. A pessoa consegue. Vezes a libra, lá o pound no Brasil, velho, dá um puta dinheiro. Sim. Então a conta é simples. Então é sedutor o negócio. Só que, e o que você gosta de fazer? Sim. E a transição é complicado. Eu digo porque eu tô vivendo isso, sabe? Eu trabalhei 3 anos aqui fazendo entregas. E, por um lado, dá para fazer uma grana bacana. Sim. Só que eu sinto que, tipo, eu não nasci para isso. É muito bom, tem muita gente que trabalha com isso, que sustenta a família aqui, que tá criando coisas no Brasil com isso, mas, tipo, não é o que é para mim. E aí eu decidi sair disso. Só que é difícil, é complicado. Sim. Porque aí você tem que começar do zero e tal. E quanto mais tempo você demora para sair, pior é. Eu vou falar no meu ponto de vista e até o que está acontecendo comigo, tá? 99% dos meus negócios é Brasil ainda. E eu tô nessa transição, né, de você balancear os negócios. Aí você fala, mas por quê? Porque aqui eu ainda, com todo respeito, eu ganho. Onde paga as minhas contas, paga as coisas de casa, etc. Tem a ajuda da minha esposa, 100%. Então, assim, né, a gente é um casal, é um parceiro, é um time. Só que, por exemplo, quando você começa a mudar, vou dar um exemplo. Você quer ganhar R$7 ou você quer ganhar R$1? 7. Exatamente. Então, você quer ganhar £1 ou você quer ganhar 20 cents de real? 20 cents de pound, 20 pi. Por quê? Porque essa é a diferença. O dinheiro aqui vale 6 a 7 vezes mais. Então, porque eu prefiro 1000 vezes. Vou dar um exemplo. Você tem um container para trazer e você vai vender esse container em algum lugar. Em qualquer lugar do mundo. Onde você quer vender? Onde pagar mais? Exatamente. Só que imagina que quando eu estava lá no Brasil, minha visão era Brasil. Uhum. O meu mundo, o nosso mundo é o tamanho do que a gente conhece. Isso me deu um estalo agora. Isso é bom. É porque, assim, eu falo que o meu pagamento do podcast são os aprendizados que eu tenho aqui, né? A questão de estar na mesa com alguém, de conversar, de compartilhar, isso é muito agregador. E aí você falando isso, e aí me veio a questão do inglês. Que você falou assim, quando você estava no Brasil, seu mundo era o Brasil. Quando a gente está aqui e não fala inglês, o nosso mundo são os brasileiros. Exatamente. E, na maioria das vezes, os que estão próximos. Porque se você não fala inglês, você nem se arrisca a fazer algo para alguém que esteja... maior. Né? Cara... É assim, ó, eu vou dar um exemplo real e muito verdadeiro, tá? Tem um conto, eu vou falar o conto e depois eu vou falar essa história. O conto era o seguinte, existia uma ilha que o menino era o filho do rei. E o rei era o dono dessa ilha. Então ele falava, quem que é Deus? Aí o pai olhava para ele, que era o rei, e falava, eu sou Deus. Aí, um dia, o menino pegou um barco e foi para outro lugar. Pegou um barco e, pegou um barco. E ele chegou numa outra ilha, parou numa outra terra. Aí, quando ele desceu, ele viu um cara todo de preto e chegou no cara e falou, quem que é o senhor? Ele falou, eu sou Deus. Aí o cara falou, não é possível. O moleque falou, não é possível, Deus é meu pai. Não, aqui quem é Deus sou eu, quem manda nessa terra aqui sou eu. Eu nem conheço seu pai. Aí o menino volta para a terra do pai e fala, pai, você mentiu para mim, porque eu fui para outro lugar e na outro lugar uma outra pessoa falou que era Deus e que era o rei daquela terra. E o pai respondeu o que para o menino? Não, quem é Deus sou eu. Agora eu pergunto, o pai já tinha saído para outra terra? Provavelmente não. Nunca. Então, quando o menino volta e visita outros lugares, ele começa a crescer. Esse é o Tiago. A primeira vez que eu fui para a China, eu perguntei para um chinês.
Eu vou só falar, eu já contei isso em alguns outros, mas a gente está aqui e é uma honra estar falando isso. Eu trabalhei 6 meses da minha vida para um chinês. Meu salário era, 10 vezes menor do que eu ganhava. Aí você fala, por que, Thiago, você fez isso? Criar um laço. Para network, aprender. né? Aprender. Eu paguei o preço para aprender com o chinês. Por quê? Porque lá atrás eu falei, cara, a China é do meu segmento, as fábricas estavam fechando. Isso daí em 2011 que eu falo. Ser visionário é você olhar o movimento. Hoje todo mundo está no digital. Todo mundo está no digital. Vou dar outro exemplo, tá? Todo mundo fala de Deus agora. Todo mundo, com todo respeito. Parece que é pastor, velho. Eu tenho uma fé muito gigante. Eu vou ficar falando só de Deus? Eu falo de Deus. No meu, é eu e você, que nem, né? Teve um momento. Deus, cara, olha por essa pessoa, tal. Tem um outro trabalho. Agora eu vou ficar usando a palavra de Deus para ficar, querendo converter. Mas existe um movimento aí. Antigamente, quem eram os donos das igrejas, comprava o quê? Os canais de TV. Para poder, com todo respeito, arrebanhar a galera. Não estou falando aqui de uma nem de outra religião. O que está acontecendo na internet? A mesma coisa. Só que hoje tem várias igrejas. Várias. Não é uma, são várias. E cada um é uma igreja. Então, se você não estiver na internet com a sua empresa, você vai estar onde? Em lugar nenhum, cara. Você vai perder. A não ser que você seja, com todo respeito, né? Nós estamos em Londres, aqui no Reino Unido, um indianinho, o paquistanês, que tem lá a merceariazinha do bairro, que vai ser aquela vida ali, você vai ter que abrir de manhã e fecha aquilo. mais tarde. E fecha mais tarde, e aquela vida que a gente vê, os caras devem viver, mas você quer viver aquilo? Cada um tem a sua opção. Mas é isso. Então, se você não estiver se posicionando, se você não estiver fazendo, se você estiver construindo algo, você vai sempre estar ali meio que... E a internet, né, usando uma frase do Strider lá que ele falou, ela só te aumenta o som da sua voz. Então, por que eu estou indo em podcast agora? Porque, o pessoal viu, com todo respeito, o Thiago tem bagagem. Lógico que tenho. Então, cara, vamos lá. Por que eu gosto de escutar? Quem que eu gosto de escutar? Quem são as minhas referências? São esses caras. Mas quando você faz no dia a dia o seu trabalho, você está vendo, então você está sendo visionário. Quando a gente sai do nosso país e sai da zona de conforto e vai para um outro lugar que você tem que aprender o inglês, por exemplo. Cara, eu cheguei aqui, o meu inglês, eu não sabia. Eu sempre brinco. I go yesterday, I go today, I go tomorrow. Quando eu cheguei aqui era assim. Eu paguei, às vezes, eu já paguei conta, velho. Eu pedi coisa lá, eu falei pra minha esposa, deixa comigo. Minha esposa fala 6 línguas. 5, ela fala que fala 5 só. Fala 6. Aí eu falei, deixa aqui, eu vou pedir hoje. Aí cheguei lá, pedi, fiz o pedido. Aí beleza, levei pra mesa. Aí tinha esqueci o nome lá, o negócio que vibra lá. Uhum. Aí chamou de novo. Aí eu falei, já peguei, né? Quando eu cheguei lá, tinha mais 2 bandejas. Eu fiz um pedido de suco 3 vezes. Aí o cara falou e eu paguei, sabe? Aí eu falei, aprendi então, o que eu errei? Onde eu errei? Aí eu errei porque eu pedi assim. Sabe aquele vídeo do Mac que o moleque lá... com o pai, rasgando no inglês. Tô rasgando, daí... Big Mac, sei lá. Aí o cara vem e entrega tudo errado, né? O cara fala, puta, acho que não deu certo. É tipo isso. Mas a vida de quem chega aqui sem o inglês é isso. É arriscar, é passar um pouquinho de vergonha... E aprender. Eu vou dar um outro exemplo. Eu fui na aula de inglês, eu fiz 3 meses aqui de English. Eu nunca tinha estudado inglês na minha vida. Eu fui pra China, eu fiquei 45 dias na China, sozinho, sem inglês, sem nada. E aí? E aí se vira, velho. Se vira. Mas o meu sonho era ir pra China. Tá barato. Nem barato. Você fala, e tem lugar que você fala. Eu fui agora, cara. A gente ficou no hotel 5 estrelas, numa cidadezinha do interior lá. Cara, hotel 5 estrelas. A gente chegou no hotel. Eu cheguei sozinho, né? Porque eu vim de outra cidade, cheguei lá. Cara, na recepção ninguém falava inglês. Eu falei, nossa. E aí? Aí mostrei, né? Hoje tem lá o tradutorzinho lá que dá pra você usar. Resumo.
Fiz lá um negócio e tal, o cara olhou, o único que falava inglês no hotel de 5 estrelas, uma cidade do interior, daí não pode ser considerado 5, mas estava, era o gerente. Aí desceu a gerente para falar comigo, para eu fazer o check-in. Caramba. Então, a língua é isso. Só que assim, o meu sonho em 2018, 2019 era conhecer a China. E olha onde eu estou hoje, com todo respeito. Então, fazendo parte de uma Câmara Brasil-China. Então, acredita no sonho, planeja, faça. E o meu sonho era representar uma fábrica da China. Esse era o meu maior plano. Eu falei, cara, eu vou pegar uma fábrica, vou representar, conheço os clientes no Brasil e vou trabalhar assim. Hoje, eu tenho o mundo. Caramba, sensacional. Tem cara. um mundo, e literalmente tem um mundo. Você fala assim, cara, se eu quiser vender, porque o inglês ele te abre portas, o meu inglês ainda não é um dos melhores, eu volto a dizer, cara. Assim, minha esposa até fala, meu, tem que estudar mais. Só que o que eu tenho, eu já sei me virar, então sou meio vagabundo também. Então, para que eu vou ficar... Você se faz entender, né? Sim. Que é o que precisa. Aí, por exemplo, mandarim. Mandarim eu quero aprender. Eu sei algumas frases, mas eu sei me virar. E os caras, quando eles veem que... Eu acho que qualquer pessoa que vê que você está se esforçando... Eu conheço um monte de inglês que tem relacionamento com brasileiro, que não, a pessoa que é inglesa não fala o português. Aí eu falo, por que... Aí, né, isso é a minha crítica. Então, por que eu também tenho que aprender? Né? Tipo, não que eu não tenha que aprender melhor, mas o inglês, se você falar o inglês muito bem, cara, quantas oportunidades você não tem? Sentar numa mesa com um cara e falar, poxa, eu tô numa empresa lá, e desenvolver inglês. Você abre muito e você tira uma concorrência. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E a galera que está no Brasil, não é meu conselho, mas eu acho que todo mundo fala, não fica perto de brasileiro, não fala isso. Cara, eu acho que você tem que ter uma maturidade muito grande. Por quê? A época que eu mais cresci o meu inglês, eu estudava numa escola, que foram os 3 primeiros meses, tinha uns 4 brasileiros, só que já não era mais criança, não era mais, né, jovem, e eu já não sou mais moleque, então eu cheguei e eu falei assim, ó, você é brasileiro, também sou, a gente não fala em português aqui. A gente ia pro pub, tinha o Friday Day, que a gente zoava lá, que era o dia do fish and chips. A gente ia, levava todo mundo e só falava em inglês. Era ninguém, tipo assim, todo mundo falando errado, mas tava todo mundo falando. Japonês, chinês, coreano... Tava lá, ou tinha francês. Então, sim, foi um negócio que integrou. E aí, quando a galera foi saindo, porque o cara vem para um curso, fica um mês, o outro foi mudando a turma, quando entrava, já tava aquele negócio, ó, sexta-feira é o dia do Friday Day. Então, assim, era em Sorro a escola. Uhum. Então é isso, cara. Eu acho que você tem que se jogar no mundo, né? Você tem que ir buscar. E não ter medo. Porque o medo vai fazer parte. Vou pra China. Vou comer o quê lá? Eu não queria falar não, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Entendeu? É o medo. Cara, se os caras se alimentam, e talvez eles sejam mais saudáveis do que a gente, porque não tem gordinho lá. Aqui eu engordei pra caramba, velho. Não, vamos tocar nesse assunto. Vamos lá pra outra. Então, a China, só falando de China, assim, existe toda uma... como posso dizer? Toda uma propaganda daquilo, come cachorro, não tem nada disso. Tem as comidas exóticas, sim, mas a comida deles é muito saudável, é diferente da gente. Come muito legumes, muitos vegetais, então assim, come peixe pra caramba, come frutos do mar, então é diferente. Tem umas coisas estranhas, tipo, o que é estranho? Às vezes é o jeito de apresentar comida. Mas, por exemplo, camarão. Pra brasileiro que come feijoada... Mas a feijoada, então, Não, porque pra gente é normal. É normal. Eu não como, mas de um modo geral, pra brasileiro é normal. Ó, agora você vai rabada, mostrar... vai. Eu não como. Eu, Thiago, não como. O caldo de mocotó lá, não como. Tem coisa que eu não como no Brasil. É a mesma coisa, buchada. Eu não como, cara, eu nunca comi. Então, assim, eu não como. Quando chega lá na China, você vai comer. Tailândia tem muito peixe. Então, cada lugar tem uma comida. Mas se você não provar, que nem eu já comi escorpião, já comi grilo, gafanhoto. Mas se eu falo porque assim, você já comeu? Não, então come. Depois você fala, velho. Não, obrigado.
Então, vou dar um exemplo. O escorpião. O escorpiãozinho parece... E o gafanhoto parece... Sabe o camarãozinho pituzinho? Aqui é aquilo. Ah, tá. Eu não gosto de camarão, então também Então, não gosto de beleza. escorpião. Então também não gosto de escorpião. Então, mas daí é uma história, entendeu? Você tem uma coisa... Porque a pessoa que nunca fez é a mesma coisa que nós estamos falando da zona de conforto. Quem nunca saiu de lá é uma crença que ela tem. Vou dar um exemplo. A pessoa que nunca ganhou 50 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão... Eu dei um treinamento de vendas uma vez, eu falei para o pessoal, escreve 1 milhão aí. E dei tipo 10 segundos. Tem gente que escreveu 1 milhão. Não, escreve em número. Tem gente que não sabe escrever, velho. Quantos zeros são? Quantos zeros são? Você sabe escrever quantos são? 1 milhão? Rapidinho assim, ó. Porque se você nunca escreveu, você nunca viu, você não vai ter. É literalmente isso. Se você nunca se imaginou dirigindo um carro conversível, ou se você nunca imaginou uma casa, se você nunca imaginou uma família, você não vai ter. Isso a gente poderia levar também na questão de estar em ambientes onde a gente gostaria de estar, talvez de uma outra forma futuramente, porque o John Alves, que fez um evento maravilhoso há esse tempo atrás, ele esteve aqui e ele falou sobre isso, sobre ambientes e frequência. Exatamente. Né? Você está em ambientes onde as pessoas querem buscar o mesmo que você. Então a gente poderia usar esse exemplo também nesse sentido. Exato. É assim, ó. Vamos dar um exemplo. Você tem um podcast. Quanto tempo você levou para montar esse podcast? Cara, levei um tempo. Você entendeu? Aí imagina vou montar um podcast. Quem já tem o podcast? Você. Eu vou chegar para você, eu não sou seu concorrente, nós somos um parceiro. Eu vou falar, cara, dá as dicas aí, o que eu compro? Que máquina, que câmera que eu compro, que luz que eu compro, como você fez aquilo, como você fez essa luz aqui, cara, como você fez... Você já fez. Entendeu? Sim. E aí a ambiência e a frequência que eu falo que é o mais importante, lembra quando eu falei ali? Quem são as pessoas que você anda? Cuidado com quem você anda. O que é o cuidado com quem você anda? Imagina que você é um cara todo família, né? Você tem esposa, filhos, lá. E eu sou um cara, desculpa, gandaieiro, mulherengo, bebo e lá. Não tô julgando ninguém. Aí tá eu e você junto. Aí a gente começa a andar junto, e só que eu sou da bagunça e você é o cara da família. Porque tem uma diferença. Eu já fui da bagunça e hoje eu sou um cara da família. Eu já vivi a bagunça. Então eu posso falar abertamente aqui. Só que eu vou num churrasco, na sua casa. Aí, cada vez que eu vou na sua casa, eu chego com uma pessoa diferente. O que a sua esposa vai achar de mim? Ah, com certeza ela não vai gostar nem um pouco. Entendeu? E o contrário é a mesma coisa. Aí imagina que eu sou um cara que eu chego na sua casa, aí tem as pessoas da sua família e eu começo a mexer com as mulheres da sua família. Que frequência que tá? Vai dar certo? Não. Não. Então, é simples isso. E aí tem um outro negócio. Quando a gente fala de evento, né, teve os eventos aqui. Por que as pessoas vão em evento? Porque ou elas querem se conectar, ou elas querem aparecer, ou elas querem se divulgar, mas todo mundo está ali por um motivo único, que é conhecer e subir. Eu quero conhecer você para poder vir no podcast, para poder ficar mais relevante. Você quer conhecer o Thiago para talvez fazer importação, lá. Que isso é uma coisa que o Bruno Avelar fala muito e que também deu uma mudada na minha mente. Uma frase: seja intencional. O que é o ser intencional? Cara, de verdade, eu quero estar aqui porque eu sei que a sua relevância é legal. Agora, imagina uma pessoa que quer fazer um podcast e fala de, sei lá, com todo respeito, brinquedo de criança. Uhum. Ah, tem a ver comigo? Tem, porque poder me importar brinquedo de criança, mas não é meu público. Ah, de game, não é meu público. Então, assim, é business, é pro cara que está querendo vir para cá para não passar perrengue. E não é só vir para cá, que eu acho que o que é mais legal do seu estrangeiro é em qualquer lugar do mundo. Sim, o cara saiu do Brasil, como o gringo também, né? Imagina você fazer um podcast em inglês para os gringos que estão querendo ir para o Brasil. A gente já trouxe um inglês aqui que fala português, ele é casado com uma brasileira e a gente teve esse ponto de vista dele. Porque assim, pelo menos da cidade que eu sou lá no Brasil, a gente não tem costume de ter pessoas de outros países.
Agora, imagine você morando num lugar que você não tem o costume de receber pessoas de outro país, daqui a pouco invade um monte de gente de outro país, de outras culturas, você meio que vira minoria. Como que é isso? E o que Entendeu? aconteceu, pelo que eu entendi, muitos ingleses, eles meio que saíram das grandes cidades e começaram a ir para o interior, voltar, porque justamente muita influência, né? Muita gente de fora. Então, infelizmente, é o que acontece. A galera vai dominando. Então, imagina, NW10 lá, com todo respeito, na rádio. Tem muito brasileiro. Aqui, né, você falou, tem alguns brasileiros. Londres, né, que eu moro lá. O bairro que eu tô, cara, tem um monte de indiano. O outro tem um monte de paquistanês, o outro tem um monte de... Então, assim, cada região vai tendo o seu. Tem um monte de colombiano, tem um monte de não sei o quê. O Brás, no Brasil. Pô, Lá é multicultural. entendeu? Então é isso, Santa Efigênia, é um monte de chinês. É 25, é um monte de chinês. Então, onde que tá a galera? Então, esse negócio, cara, de onde tá, com quem tá, a internet hoje ela dá uma possibilidade pra gente. Eu não preciso estar fisicamente, eu posso estar conectado. Uhum. Você faz cursos online? Sim. Eu fechei um agora, semana passada, de um cara que, pra mim, eu estudo ele há 3 anos. Eu nunca comprei nada dele. Eu comprei agora um baratinho, só pra ver se realmente ele entrega. Fala quem é. Eu não vou falar. Em off, só pra mim. Não vou falar, porque esses caras gostam de enrolar, então depois eu falo. Justamente por causa disso. Sabe por quê? Porque tem um monte de cara que só engana, velho. Uhum. É assim, ó. Arrasta pra cima, eu vou te ensinar por como ganhar dinheiro, olha aqui minhas contas, olha aqui não sei o quê, olha aqui lá, 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 e lá, 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 e lá, 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 olha a minha casa, olha a minha vida, olha que maravilha, eu tô viajando, e parará, e parará, e parará, é com milhas. Aí eu falo, velho, quanto que o cara tem que gastar de milhas pra poder viajar de primeira classe? Porque, meu, eu não sei. Pois é. Eu, Thiago, não sei, velho, de verdade, porque eu queria saber. Ah, mas faz o curso pra você entender. Então o cara ganha dinheiro. Eu não tô falando disso, tá? Mas é só um exemplo. O cara ganha dinheiro vendendo um curso de como fazer viajar a primeira classe de milhas, lá. E tá, o cara faz Aí o quê? você compra e fala assim, o segredo é vender o curso. O segredo é Não você é? ensinar a galera a vender como vender milhas, como viver de cartão de crédito. Aí eu falo, mano, mas quem pagou esse cartão de crédito, velho? Porque a fatura chega, velho. Chegou o cartão lá, você Aí ele comprou. fala assim, sabe quem pagou? Você que comprou meu E curso. comprou meu curso. E agora vai ter a comunidade, a mentoria. Como você ficar o black. Aí eu te mando uma carta. Eu entendo. Mano. Agora sim, tem gente que acredita e tem gente que faz. Sim. Eu falo muito do marketing multinível. Marketing multinível é maravilhoso. Se você for uma pessoa honesta. O que é o marketing multinível? Eu te indico, você ganha, você ganha, você ganha. Só que nenhuma empresa tem, fala besteira, 1000% de lucro. Não. Agora, se você vender, ser o melhor vendedor da minha empresa, vou dar um exemplo. Eu posso te dar um carro? Sim. Posso. Posso te dar uma casa? Posso. Posso te dar 2 viagens? Posso. Por quê? Isso é um prêmio. Agora, se sua margem de lucro, a diferença do seu custo do seu produto com a venda banca tudo isso, beleza. Agora o cara paga 50% para você, 25% para o outro, 25% para o outro, 25% para o outro, já deu 200. Vai. Da onde sai o dinheiro? Não faz sentido. Não a faz conta sentido. não fecha. Agora, se você tiver uma estrutura pequena que seja de marketing multinível, que você traga 5 pessoas, é pirâmide, chame do que quiser, mas que a margem te compense, tá legal. Agora, se colocou 100 pessoas, cara, não tem como. Insustentável. Existe no Brasil uma coisa chamada para arquitetura, RT, que é a reserva técnica. O cara vende um projeto. A arquiteta fez lá, o engenheiro fez. Tá? Tô falando aqui, isso aqui não é segredo para ninguém, então também acho que não... O cara é como se fosse uma comissão dele. Da onde sai esse dinheiro? Do produto. Alguém pagou. Quem paga é a empresa. Eu sou o dono do produto, eu vou lá, dou 10% para o arquiteto que indicou o meu produto. Indicou o quadro, indicou o sofá, indicou a roupa, indicou não sei o que lá. É uma comissão, velho. Só que a galera não entende assim. E, infelizmente, hoje, o mercado digital tem muita gente que é fake. Isso é triste falar, mas é verdade. Tem muita gente que você fala, mas esse cara é gente boa. Não é, o cara só tá afim do seu dinheiro, velho.
O cara só tá afim do seu dinheiro. O cara não tá afim de transformar. Ah, eu transformo a vida. Transforma a dele. E tá tudo certo. Mas assim, você tá enganando os outros. Então tem vários, assim, não é um. Ah, mas eu vivo. E aí o cara entra naquele ciclo que ele vive de evento, vive de não sei o quê, vive de não sei o que lá. Então eu falo, existem dois movimentos. Existem o pessoal sério, que é o cara que fez. Então vou dar um exemplo. Ricardo Eletro. É um cara que eu admiro. Ele fez. Todo mundo sabe quem é o Ricardo Eletro no Brasil. O cara tinha propaganda no Faustão, velho. Propaganda no jornal do Fantástico. O cara fez. O que ele ficou? Sumido, entre aspas, um tempo. Agora ele tá na internet, bombando. Eu sigo ele. Por quê? O cara é de business, velho. E o cara é aqueles cara que faz, ele faz. Se ele tiver que recomeçar 10 vezes, ele vai recomeçar. Entendeu? E vai dar certo. E o cara fez. Esse é o negócio. O cara fez, tem cara que não fez. Então é que nem eu brinco. Eu sou vendedor. Se eu sentar com o Ricardo Eletro aqui, o Ricardo Eletro é 10 vezes, sei lá quantas vezes maior, 1 milhão de vezes maior que eu. Só que se eu chegar e for falar de venda com ele, eu vou falar, cara, tô fazendo isso, isso, isso. Ele vai falar, meu, puta, por que você não faz assim? Puta, cara, eu já tentei fazer isso, isso, isso. É outra pegada. O Flávio Augusto. Flávio, agora pega um cara que tem 18 anos de idade, nada contra. Ah, o que você já vendeu? Não, porque eu vendo online. Outro dia eu falei pro cara, quer ser meu sócio? Eu falei pro cara, eu tenho a mensagem, eu falei, você quer ser meu sócio? O cara cobrou 10 mil. Aí eu falei, eu te dou 20 mil mais percentual, um exemplo. Não, então, veja bem. Ué, você não manja, velho? Não dá resultado? Porque se o cara falar isso pra mim, você acha que eu vou ficar pensando? Não, é na hora. Falar, tá, beleza, manda pra mim aí, o que você precisa? Onde que a gente assina? Posso te mandar o contrato? É isso. Então, assim, daí você vai ver quem é quem. Infelizmente, eu falo, tem muita gente que cai. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, não endeuse, né? Não, tipo, cara, porque todo mundo vai te decepcionar de algum jeito. Ou por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa... Mas pegue as pessoas que realmente tenham resultado. Tenha resultado. E o que quer ter resultado? Cara, você vai ver. Eu acho que tem um público que gosta da ostentação. Mas tem uma galera que quer resultado, velho. Sim. Porque ninguém fala que o cara vai ter que sentar acabar esse podcast aqui, o cara vai ter que alguém sentar e fazer a edição, vai ter que olhar, puta, vou ter que fazer isso, vou editar, Existe um trabalho. Não, a galera acha que chegou aqui, ó, já tá tudo pronto, tá tudo lindo, tá maravilhoso, tá maquiado. Não é assim, cara. Não é assim. A gente, que nem eu vim de longe, vim de 1h30, 2 horas, vocês, né, estão abrindo o tempo de vocês. Cara, então assim, tem uma história por trás. E é isso que eu acho que quando uma pessoa sai da zona de conforto, ela tem que se dispor a algumas coisas, se predispor. E aí ter coragem de fazer. Aproveitando a sua deixa agora de zona de conforto, vamos para nossas perguntas. Mete bronca. Que ajuda a gente a cumprir nossa missão aqui. Então, eu gostaria de saber de você, de acordo com toda a sua experiência que você teve aqui, está tendo aqui, né? Se você pudesse dar um conselho para o brasileiro que acabou de chegar aqui, acabou de sair do Brasil e tal, que conselho você daria para essa pessoa? E também para o brasileiro que está lá no Brasil, sonha em morar fora, mas fica com medo de sair da zona de conforto e tal. Qual conselho você daria nessas situações? Primeira coisa que hoje eu acredito, você tem que saber o porquê você está vindo. Né? Por que eu estou indo para lá? Para ganhar dinheiro. Tá, você consegue ganhar dinheiro no Brasil? Então, primeira coisa, ter aí uma ideia. Eu quero aprender o meu inglês. Vim com um objetivo realmente definido. Eu vim pra cá, eu até brinco, né, cara? Aí você falou pra mim, quanto tempo você me conhece? O quê? Uns 3 meses? 3 meses. Eu vou te falar o que mudou na minha vida. Só que você lembra que eu falei que eu tô aqui vou fazer quase 2 anos já. Por que só 3 meses? Porque foi quando realmente eu comecei a focar pra trabalhar aqui. Aí eu fui no evento, posso falar o nome aqui? Pode. Fui no Venci em Londres. Do meu grande amigo Rafael Alves. Sentei na U, paguei o ingresso mais barato, velho.
Os outros, eu fui em mais dois eventos aqui. Eu tinha pago o VIP, o top, o lá na frente. Eu fui no mais barato, lá na última fileira, na última cadeira, eu estava sentado. Sabe para quê? Para escutar, para ver a galera, para ver assim, com quem que eu vou me conectar. Então, trabalhando em Londres, eu vou te falar de verdade, 1 mês e meio. 1 mês e meio. E aí, é o que eu falo, você está preparado? Quando você está preparado, as coisas vêm. Aí ganhei o prêmio lá, Top of Mind, porque daí eu comecei a mostrar a galera, opa, quem que é o Thiago? Eu quero estar com esse cara negócio de importação, quero ver, lá. Ainda estou conectando com muita gente aqui. Quando você muda foco, fala, vou fazer isso para isso, vou fazer aquilo. Por que eu estou indo para a Inglaterra? Por que eu estou indo para Londres? Por que eu estou indo para Manchester? Então, a primeira resposta acho que é essa. Você vem com motivo. E quando chegar aqui, eu acho que primeiro você tem que buscar assim, as pessoas que... O pessoal fala, não fica com brasileiro. Não. Você pode até ficar com brasileiro, cara. Não tem, acho que, problema nenhum. Pelo contrário. Mas tem o foco. Se você quer aprender inglês, então você pega brasileiro que fala inglês. Não vai adiantar você ficar na casa de um brasileiro ou ficar com um brasileiro que não fala inglês. Porque se você quer aprender inglês, você não vai aprender. Ai. Bom, pra gente encerrar, então, fala pra mim o nome de um brasileiro. O Cortella, ele fala que existem pessoas importantes e pessoas famosas. Famoso é que todo mundo conhece. Importante é que, de repente, é um anônimo, mas que muda, que agrega na vida das pessoas. Quem seria essa pessoa para você? Cara... Te coloquei numa situação essa é difícil. Boa. Eu vou ser bem honesto assim com essa pessoa, porque eu acho que ela é uma inspiradora para mim. Não é homem, é uma mulher. Porque eu acho que a mulher, ela vence ainda, além de tudo, cara, ela tem que vencer o preconceito da sociedade que ainda coloca os homens, né, como superiores, etc. Essa pessoa, ela chama Brian Bisted. É a minha esposa. E por que eu falo isso? Ela é uma guerreira. E eu só estou aqui em Londres, né, no Reino Unido, por conta dela, e não é por esse motivo, mas ela tem uma história de vida maravilhosa, assim, puta, de verdade, muito linda. E o que me encantou, né, galera, se alguém ficar aí com vontadezinha, vai todo mundo para passear, porque já tem dona ali a parada. E o negócio é o seguinte, ela tem uma história de vida, de superação, então ela já morou fora, ela tem uma experiência. E sabe se admirar uma pessoa, você fala, poxa, essa pessoa aí, e não é famosa, tá do meu lado, cara, eu sou abençoado por conta disso, porque a gente tem essa troca, sabe? Como eu também tenho outras qualidades, então é uma troca, é um time, a gente tem que acordar todos os dias para fazer dar certo. Esse é o grande lance. E por que eu falei ela? Porque os outros são famosos. As pessoas que eu admiro são famosas. Tem as pessoas que eu falei, eu sou grato a todo mundo que passou. Mas, em especial, imagina uma pessoa que fala, cara, eu vou morar na Argélia. Vou morar no Egito. Ela saiu de uma revolução que estava tendo, ficou 3 dias para embarcar, para sair de um país. Então, assim, morou em vários lugares, né? Então tem uma história de vida muito louca. E aí Deus, graças a Deus, tipo, colocou ela na minha vida, através de uma amiga nossa em comum, e hoje a gente tem uma família. E aí eu falo, cara, se eu olhar para o lado, quem que eu quero estar? Ela. E ela compartilha de todas as minhas glórias, as minhas conquistas, e acho que isso é a coisa mais louca que tem, mais bonita de verdade, do fundo do meu coração. Porque eu recebi o prêmio lá. E isso não é pra... quantos brother meu que eu falava, pô, esse cara era meu brother. Ou o cara mandou lá, pô, Thiagão, parabéns. Ninguém, velho. Poucos. E os que mandaram, eu sei que foi real. Uhum. Então, quem que você quer estar do lado? Boa. Quem que você quer estar do lado? Tem aqui, ó, 20, 50, 100. Cara, é 3, 4, 5. Tem os meus irmãos de vida, tem as pessoas que eu sei que torcem por a gente, como eu também torço. E eu olho para ela e falo, cara, ela tá do meu lado. Então, por isso que a gente é forte. Ó, eu vou só finalizar. Você tem família aqui, não tem? Sim. Você tem só... você e tem mais alguém? Você tem pai, mãe, tios, primos? Não, só meu cunhado. Seu a família cunhado. dele. Sua esposa, então
tem o irmão dela. Sim. Imagina você ter um filho aqui sozinho, só você e ela. Difícil demais. Totalmente diferente. E isso é a nossa vida. E aqui, não tô vítima. Não, pelo contrário, velho, a gente escolheu. E assim, é punk. O negócio não é fácil. E qual que é o grande lance? A gente falou, vamos fazer dar certo. Que é o que eu falo com as empresas. Vamos fazer dar certo. Vamos tentar até ir. Só que a galera desiste porque não é fácil. E aí, né, agradeço estar aqui. E tem uma coisa que agora eu gostaria de falar para você. Eu trouxe uma lembrancinha. Opa! Que essa parada eu sempre falo, cara. Eu gosto de deixar essa mensagem aí que eu acho que é legal. Todos os dias a gente tem a oportunidade de acender a luz de alguém. E isso eu sei que você está fazendo com muita maestria. Então essa simples velhinha aqui, ó, é um simbolismo desse meu respeito por você. Que isso. Que você possa continuar levando a luz que vocês têm aí para muitos brasileiros, muitos estrangeiros, e que você e sua família seja abençoada. Por quê, cara? A gente faz o nosso melhor. Eu tenho certeza que Deus sempre vai olhar por nós de qualquer forma. Quantas pessoas você ajuda no anonimato? A gente contou algumas histórias aqui antes. Sim. Quantas pessoas você doou seu tempo? Quantas pessoas você fez? E isso ninguém precisa saber. Não precisa ter uma câmera gravando. É você com você. Porque quando a gente deitar a cabeça no nosso travesseiro, velho, e aí a gente tem uma responsabilidade maior, né? Tem os nossos filhos. Quais são os exemplos que a gente vai levar? Então, muito, muito obrigado de verdade, cara. Estou orgulhoso, um pouco emocionado aqui, porque eu acho que isso é o nosso empenho. E espero que essa mensagem chegue para muita gente, porque é um pouquinho de cada um. E todo mundo tem alguma coisa para agregar a gente. Todo mundo, todo mundo. Senhoras e senhores, Thiago Fergus. Irmão, brigadão. Obrigado. Muito obrigado mesmo por essa viagem até aqui e por essa viagem na sua história, cara. Fantástico demais. Já te admirava muito agora, então. Obrigado. Mais cara, ainda. Então, para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Curte, comenta e compartilha essa história fantástica que eu tenho certeza que vai ajudar alguém que você conhece. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Valeu. Valeu.